E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Meliponário Irapitã. O último vídeo postado aqui no canal foi sobre as floradas de inverno, pelo menos algumas delas que eu tenho por aqui. Então eu listei ali no mínimo 25, 27 espécies de flores, de plantas que florescem no inverno e pedi para vocês comentarem embaixo quais outras vocês veem por aí. Então nesse vídeo teremos mais floradas de inverno para as abelhas nativas. Algumas que eu acabei não comentando e outras que eu realmente não lembrei ou não conheço. Então vamos ler os comentários a respeito das floradas para as abelhas nativas. Começando aqui por um colega que comentou a respeito da bulva. Então eu falei lá da bulva, né, que ela é visitada bastante por Jataí, e ele comentou: bulva vai acabar com os teus pastos. Não indicaria deixar. Até porque depois, para acabar, vai ser uma luta. Então, o principal também do vídeo passado foi o que eu falei sobre as plantas espontâneas. Para quem não sabe, a bulva ela é considerada uma praga na agricultura. Aqui, nesse local que está o meliponário, que eu construí a minha casa, era pastagem para o gado. Não tinha plantação há décadas, eu acho. E a partir do momento que eu limpei o terreno, fiz terraplanagem e tal, fiz a preparação do solo aqui para plantar árvores para as abelhas, a bulva nasceu. Por quê? Ela dá uma sementinha de pluma, né, muito levinha, e tem plantações aqui não muito longe. Então ela é carreada pelo vento, pelos pássaros e outros animais. Então, meu amigo, não fui eu que plantei e não. Pelo menos o que eu vejo aqui, pessoal, vocês conseguem ver uma parte ali ao fundo, a bulva ela não vai para pastagem. Ela é uma praga na agricultura, onde tem toda uma outra questão. A pastagem, quando bem manejada, ela não vai ter planta nascendo no meio dela. É no máximo um ou outro açapeixe ou alguma planta na região. Se tem uma pastagem, se você tem uma pastagem, ou o vizinho tem, e tem muita planta nascendo no meio do pasto, é porque aquele pasto já está degradado. Né? O capim, assim como várias outras plantas, ele tem um fator alelopático. O que, que isso significa? Significa que a raiz dele, a própria planta, ela solta substâncias que inibem o crescimento das outras. Isso ocorre, por exemplo, muito no hortelã. E várias outras plantas têm esse composto alelopático. Então não, a bulva não vira uma praga da pastagem, pelo menos não de uma pastagem devidamente manejada, né? Vale lembrar aí que um dos maiores impactos aí no meio ambiente são as pastagens degradadas. Então tem que tomar cuidado com isso. E a bulva nasceu sozinha, não sou eu que estou aumentando ou proliferando, muito entre aspas, né, pragas, porque hoje ela é comum em qualquer local e as abelhas aproveitam, então eu vou deixar. O ano passado teve bulva que chegou desse tamanho aqui, eu cortei, tá nascendo menos ainda esse ano, tá? Esse ano tá nascendo menos, por quê? Porque nasceu mais rubim, nasceu mais cosmos, mais serralha, mais pincel de estudante, então tá tranquilo a bulva por aqui. E eu recomendo, se você tem um cantinho aí e tá nascendo bulva, deixe que nasça, tá? Usuário cheio de números. Plantei muito cosmos, muita apis todo dia. Mandaçaia uma ou outra. Jataí nunca vi. Bugias nunca vi. Tenho 20 caixas. Alguém mais? De fato, eu falei do cosmos, a gente indica o cosmos, a semente, eu envio a semente. Às vezes não tem tanta visitação das abelhas nativas. Aqui, algumas vezes tem bastante iraí, bastante borá. Eu vejo uma ou outra mandaçaia, já vi marmelada, já vi bugia. Apis vai também, então é bem diverso. O que vale, pessoal, é ter a flor. Se a mandaçaia vai algumas vezes, significa que na necessidade, precisando, ela vai. Então é interessante ter aí esse recurso, principalmente que é muito fácil, né? Você joga ali as sementes, ele nasce, depois a semente cai, ele vai continuar nascendo, então é uma planta bem interessante. O José Davi: boa tarde, será que o IP amarelo é bom para Jataí? Então, José, a questão do IP, pessoal, vocês podem colocar aí nos comentários quais espécies vocês já viram. Vai Arapuá, se eu não me engano, vai Jataí. Eu não tenho IP por aqui. Na verdade, eu tenho um pé que ele foi plantado há 5 anos atrás e até agora não deu flor. Então, essa demora na florada, pra mim, não é legal. Sem contar que fica florescido por pouco tempo, a flor cai rápido. Então, eu não acho uma planta interessante pro meliponário, para as abelhas em si. Ah, você quer colocar porque é bonito? Excelente. Planta, é uma árvore nativa, vai ter flor para as abelhas, mas eu prefiro uma aroeira pimenteira, por exemplo.
e várias outras árvores, uma frutífera, né, que dá fruto, uma goiabeira que seja, um araçá, uma mangueira, até mesmo uma mangueira, na minha visão, dá mais recurso do que o ipê, ou então um abacateiro, né. Mas é uma árvore nativa e pode ser plantada aí no meliponário. O Michael, moringa oleífera é boa, Carlos, para as ASFs? A moringa é uma planta já bastante conhecida, muito utilizada nos sistemas agroflorestais, e sim, as abelhas nativas vão. O que ocorre é que também você não vê tanta visitação durante o dia. Ele é mais lá no comecinho do dia, onde vai mais as melíponas. Tá? Eu tenho duas plantadas em outro local aqui e estou com sementes para espalhar aqui no SAF melitófilo. Vou plantar moringa para as ASF sim. Saindo um pouco do tema das plantas, mas é um tema muito importante, um colega aqui comentou: eu já comprei 3 colmeias pelos correios, não tive nenhum problema. Do centro-oeste para o nordeste. Mas por transportadora foi uma tragédia. Nunca mais opto por tal serviço. A Jadlog. Então, pessoal, mais uma vez tocando nesse tema que eu já falei em diversos vídeos e sempre vou continuar trazendo, porque é muito importante. Da mesma forma, meu querido, que você transportou pelos correios e deu certo, na transportadora deu errado, outros fazem na transportadora e dá certo e no correio dá errado. Então, da mesma forma que deu errado com a transportadora, pode dar errado com o correio. Então, por isso, correios e transportadoras não são um meio seguro de você enviar as abelhas nativas. A não ser que tenha nota fiscal, a não ser que venha como carga viva. E até onde eu sei, ninguém está fazendo isso. Talvez no momento que você veja esse vídeo no futuro, já exista uma forma segura de fazê-lo, mas até então não tem responsabilidade. A pessoa envia como caixa de madeira, não fala que é a abelha. Então é muito importante isso. Não é porque deu certo no correio que sempre dá certo. É a mesma coisa de você sair dirigindo sem o cinto de segurança. É sempre que acontece o acidente? Não. Mas quando acontece, o que acontece? Mas quando ocorre o acidente, o que acontece com a pessoa, né? Então, com as abelhas nativas é o mesmo. O risco existe, ele é grande e eu não coloco minhas abelhas nesse risco, tá? Então, você deu sorte, não conte com ela, não compre abelhas por correios ou transportadoras. O Daniel André ouvi dizer que a estrapelha branca se propaga por sementes e estaquia, já a rosa somente por estaquia. Então, Daniel, a rosa ela também se propaga por sementes, tá? É possível sementes, só que a estaquia eu particularmente considero mais fácil, tá? Mas dá certo por sementes sim. Barraca do Alex. Carlos, você tem conhecimento sobre a planta algave dragão? É uma planta ornamental. Vi várias abelhas sobrevivendo ela. Gostaria de saber se a Jataí e Iraí também fazem uso dela. Obrigado. Então, meu querido, eu não conheço essa planta, mas se você já viu abelhas e tem Jataí na sua região, e não foi Jataí na flor, talvez não seja atrativa para Jataí, tá? Então, se você viu algumas outras abelhas, é isso que é a questão. Muitas vezes a gente vê apis, vê solitárias, vê arapuá, vê guaxupé. Abelhas, pelo menos a apis, arapuá e a guaxupé, que são muito generalistas. Então, não é porque tem muita arapuá, muita apis e muita guaxupé na florada que ela é boa para todas as espécies, tá? Se você não viu Jataí e na sua região tem, então significa que talvez ela não seja boa para Jataí. O Carlos Lopreto. Xará, tudo bem? Tudo certo, meu xará. Aos 6 minutos, vermelha, pincel de estudante. Então eu estava em dúvida no nome de uma plantinha. Tem uma bem ali no canto. Mas eu até fui pesquisar mais sobre ela, né? O pincel de estudante, a serralha falsa, que a flor dela parece serralha. Vi algumas pessoas falando que é uma punk, outros falando que é uma planta medicinal, mas é uma planta nativa, também considerada praga nas lavouras. Por aqui super tranquilo, sempre nasce uma ou outra. Também não nasce no meio da pastagem. Então o pincel do estudante eu já vi Jataí, já vi mirim droriana, mas eu vejo mais apis. Mas como é nativa, vai nascendo, soltando sementes, eu deixo, tá tudo certo, sem nenhum problema. Mas então a vermelhinha parece a falsa serralha ou pincel de estudante. O Mieres Bagé. Além de algumas dessas, aqui tem o abacateiro, caneleiras e coqueiros com florada começando agora. Então, meu querido, aqui na região não é época de florada do abacate. Mas isso é importante a gente falar, pessoal. Florada, a época da florada, ela pode e ela vai variar conforme a região, tá? Aqui na minha região agora não é época de florada de abacateiro, é mais pra frente um pouquinho. Caneleiras eu não sei dizer. E coqueiros sim, coqueiros lá no fundo tem bastante gerivá. Tá pegando na câmera, mas acaba não tendo foco, né? Mas tem muito gerivá. Se eu olhar daqui, eu consigo contar no mínimo
no mínimo uns 50. Tá? Tem muito gerivá naquela mata e sempre tem um gerivá ou outro florido, né? Eu já falei em alguns vídeos aqui, o gerivá mais na primavera e verão, mas no outono e no inverno também tem gerivá florido. O José Carlos, hoje observei nativas na florada do louro e do pessegueiro. Pô, que legal. O pessegueiro realmente é muito boa no inverno, né? Ele floresce no inverno. E eu não tinha me tocado, meu querido, de plantar pessegueiro aqui. Eu lembro que no sítio da minha tia, né? Uma memória mais antiga, assim, quase que de infância. Não muito longe daqui, aqui na região, né? Tinha um pessegueiro que ele produzia bastante. Então, eu vou... E pêssego é muito bom, né? Pelo menos eu particularmente gosto. Então eu vou procurar mudas de pessegueiro. Valeu pelo comentário. Abelhas, pesca e natureza. Cipó-café daria para plantar nas cercas. Você não tem ele aí? Tenho sim. Ele tá mais lá no fundo, atrás desse meliponário, e ele tá novo ainda. Ele já tá meio gigante, mas ele deu uma outra flor. Aqui o cipó-café é uma florada de outono, ele não é uma florada de inverno. Nessa cerquinha aqui eu vou mudar ela, então por isso eu não plantei nada, tá? Ainda vou mudar ela, então eu não plantei nada na cerca um pouquinho mais próximo que aparece às vezes. Onde vai ser alambrado eu já plantei cipó-café. Ele está subindo no Sansão do Campo, tá? Junto com outras trepadeiras. Tem de trepadeira lá, ó, tem cipó-café, ora pronobis branca, insulina vegetal, vai ter chuchu, uma azulzinha, que eu não lembro o nome, acho que é tipo uma clitória, e vagem, tá? Então, Sansão do Campo que aguente. O meu gerá Carlos Gilberto, boa noite. Faltou a canelinha aí, então mais um falando da canelinha, uma florada boa aparentemente aí do inverno. Vou pesquisar e plantar aqui. Rogério Vieira, aqui o pessegueiro bravo, Prunus myrtifolia, flores e um pouco antes da guaçutonga, muitíssimo visitado. Pessoal, muito legal esse comentário aqui, porque lá nessa mata, numa parte dela, pelas fotos que eu pesquisei desse pessegueiro bravo, talvez eu tenha essa árvore aqui nativa, tá? Então bem legal, eu vou conferir melhor o fruto dela, a folha e a casca, né, da árvore. E parece que eu tenho pessegueiro bravo aqui. Então fica aí, ó, o Prunus myrtifolia. Muito obrigado, Rogério, aí, pelo comentário. O Vinícius Vieira, 11 minutos. Isso aí é um araçá da família da goiaba. Aqui onde eu moro tem muito pelas macegas, pastos e na praia. Então, Vinícius, não é um araçá, tá? É da família da goiaba, parece, mas não é um araçá. Eu já vi a frutinha, não é um araçá. A folha é diferente também. Eu já plantei araçá por aqui. É uma outra mirtácea, é uma outra aí da família da goiaba, tá? Realmente parece, mas não é um araçá. O Edivaldo Marcos. Carlos, plantei uma estaca de fruto do sabiá. Saiu um pé que cresceu bem rápido. Tá para confirmar em alguns meses. Várias mudas nascidas de sementes que os pássaros espalharam. Meu querido, pela folha já dá para ver se é fruto do sabiá e ele tem vários nozinhos e logo deve dar uma florada e você vai confirmar. E de fato, pessoal, eu ainda não vi por aqui, não tinha, aqui no sítio não tinha fruto do sabiá. Mas tipo, tem um ribeirão a 1 km daqui que tem fruto do sabiá. 1 km é perto, né? Mas a 1 km daqui no ribeirão, é que o rio passa aqui no sítio e não tem fruto do sabiá. Mas na beira do ribeirão, a 1 km, tem fruto do sabiá nativo, tá? Então o fruto do sabiá ele é nativo da minha região. Eu tenho plantado mais por aqui. Espero que no futuro eu veja mais espalhados aí na beira da mata. Uma excelente planta para as abelhas nativas que eu tenho estacas à venda na loja, tá? O Marcos, o guaco floresce agora no final do inverno aqui no sul. Você não tem aí? Pois é, Marcos, eu ainda não tenho guaco, eu tenho que pegar uma muda, uma trepadeira, né, uma florada bem bonita, então fica a informação, mais uma florada de inverno, o guaco. O Daniel Schmidt, o mamoeiro também é bastante visitado pelas jataís e pelas mirins, principalmente o mamoeiro macho, que dá mais flores. De fato, o pé de mamão, o mamoeiro, ele é muito bom para as abelhas nativas. Eu tenho plantado por aqui, ali perto na casa do meu pai, aqui nesse local do meliponário, eu ainda vou plantar. Na verdade, eu já coloquei as sementes no solo e tá para germinar. Então, realmente é uma planta muito boa, mais uma das que é bastante utilizada nos sistemas agroflorestais e que fornece recursos para as abelhas nativas, além de fruta para a gente, para os pássaros que sempre aproveitam. Realmente o mamoeiro é uma boa opção. O Giovanni, a flor da
Crotalaria é tóxica para as abelhas nativas? Ela tem sua floração indeterminada, floresce muito. Então, Giovanni, aqui no inverno a Crotalaria não floresce. Ela floresce o resto do ano de fato. Era uma planta tóxica para o gado, para os bovinos. Para as abelhas nativas não é. Tá? Então, você vai encontrar informações de planta tóxica por causa da alimentação animal, do gado que está no pasto consumir a Crotalaria. Para as abelhas não é tóxica. O Bruno tem um margaridão mexicano, o sabugueiro, que floresce o ano todo, vários tipos de coqueiro e palmeiras, e tem o manacá da serra. Realmente, manacá da serra eu tenho que plantar aqui, sabugueiro eu estou na busca por estaquias, eu tinha algumas mudas e eu perdi. O margaridão mexicano, se você está referindo ao amarelo, ele é uma florada basicamente de outono, né, de maio. É claro que algumas flores vão entrar no inverno, mas no geral eu considero uma florada de outono, tanto é que um dos nomes comuns dele é margaridão de maio, né? O Edemar. Faltou a carqueja, aroeira vermelha, aroeira salsa, funcho, gravatá do campo, amor agarradinho e camboatá vermelho. Então, meu querido, pelo menos aqui, a aroeira vermelha, a aroeira salsa não florescem no inverno. É uma florada de primavera, verão, um pouco de outono, tá? Mas no inverno elas não florescem. A carqueja, o funcho, o gravatá, daí eu já não sei dizer. E o amor agarradinho, pelo menos o pezinho que eu tenho aqui, também não floresceu no inverno, por mais que em regiões mais quentes ele vai florescer o ano todo. Mais uma vez, questão da florada, vai depender de região para região. E com esse comentário nós finalizamos o vídeo. Agradeço a todos que comentaram. Se você ainda não viu esse vídeo das 25 floradas de inverno, confere aqui no canal. Não deixe de deixar o gostei, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações do YouTube quando sair vídeo novo. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal.